Bem-vindos. Essa é uma série de vídeos que eu vou fazer, vídeos relativamente curtos sobre a evolução da linguagem e a complexidade da linguagem. A evolução da linguagem, ela ficou conhecida nas últimas décadas como biolinguística, e ela é o estudo da origem da linguagem humana dentro do arcabouço teórico da biologia evolutiva, que foi inaugurada, como todo mundo sabe, com a publicação do livro do Darwin, A Origem das Espécies. Como campo de investigação acadêmica, a biolinguística é um campo muito vasto, né, ela requer uma interação, uma abordagem interdisciplinar que leva em conta, paleontologia, arqueologia, biologia evolutiva, ciência da computação, linguística, biologia molecular, neurociência, psicologia e etcétera. Mas antes da gente explorar os caminhos possíveis que conduziram até ao surgimento da linguagem entre os humanos, é importante a gente compreender a singularidade do sistema de comunicação, bem como a descendência evolutiva dos humanos enquanto espécie. Então a gente precisa tratar desses elementos separadamente. É isso que a gente vai fazer. A gente vai começar falando do sistema, né, das características da linguagem para a gente definir a linguagem, e depois a gente vai falar um pouco sobre a evolução humana para entender como a capacidade para a linguagem pode ter surgido. Então essa série de vídeos que eu vou fazer, ela tem como objetivo fornecer um resumo bem conciso, assim, bem básico do contexto evolutivo para o surgimento, da linguagem como um sistema de comunicação distintamente ou exclusivamente humano, começando pela análise da natureza da linguagem em termos de características, componentes particulares, comparando, aos paralelos da comunicação animal. E depois, no na segunda parte, a gente vai falar da evolução, os desenvolvimentos físicos, né, aquilo que a gente observa nos fósseis, e também cognitivos na evolução humana que podem ter sido pré-requisitos para o desenvolvimento da capacidade linguística atual. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou também falar da complexidade linguística, dos tipos de língua moderna que existem e o que que eles revelam sobre a evolução da linguagem. Então vamos começar falando sobre aquilo que é mais ou menos um consenso entre os estudiosos sobre quais as características fundamentais da linguagem humana. São 6. A primeira delas é a arbitrariedade. Não existe nenhuma conexão intrínseca ou lógica entre a forma dos sinais, seja ele um gesto ou o sinal falado, né, a palavra, de uma língua, e a natureza do significado específico que eles representam. Em vez disso, o sinal e o significado estão vinculados por uma convenção ou por um instinto. O que que isso quer dizer? Na palavra gato, no som da palavra gato ou no gesto da palavra gato numa língua de sinais, qualquer que seja, não existe nada no som ou no gesto que remeta ao gato, ao pelo, ao barulho que ele faz, ao tamanho, à forma, o que quer que seja. É nesse sentido que o signo é arbitrário, ou seja, ele é uma convenção e os falantes de uma determinada língua ou eu vou falar sempre falantes de uma língua, mas claro que isso inclui, as línguas de sinais, né. Então os falantes de uma língua acabaram acordando que o signo gato, ou o gesto qualquer que for, remete àquele significado sem nenhuma conexão lógica. A segunda característica é a discretização. Os sinais da linguagem são compostos por unidades básicas que são percebidos como distintos e individualizados, por assim dizer. Essas unidades podem ser classificadas em categorias distintas. Essas unidades podem ser colocadas em diferentes ordens para representar diferentes significados. A mudança de significado é abrupta e raramente é contínua. A terceira característica é o deslocamento. O deslocamento também inclui a chamada prevaricação, que é a capacidade de mentir e produzir enunciados que não correspondem à realidade. Os sinais da linguagem, eles podem ser usados para transmitir ideias sobre coisas que não estão presentes, que não existem ou que não estão presentes no momento do evento comunicativo, como algo ligado ao passado ou ao futuro, por exemplo. A quarta característica é a produtividade.
A produtividade é também chamada de abertura ou criatividade. Ela inclui a reflexividade, que é a capacidade da linguagem de ser usada para falar sobre a própria linguagem, né? Autorreferencial. Os humanos podem usar a linguagem para compreender e produzir um número indefinido de significados, de enunciados novos. A quinta característica é a transmissão cultural. Embora os seres humanos nasçam com a capacidade inata de aprender a linguagem, eles aprendem sistemas linguísticos específicos, ou seja, as línguas nativas. Com os mais velhos, aprendem essas línguas com os mais velhos da comunidade onde eles vivem. Em outras palavras, a linguagem ela é socialmente transmitida de uma geração para outra, e uma criança criada em isolamento não vai adquirir a linguagem. A sexta e última característica é a dualidade de padronização. Os sons discretos da fala de uma língua se combinam para formar unidades morfológicas discretas. Essas unidades não têm significado em si mesmas, né? Os morfemas, a menor unidade de significado de uma língua, precisam ser combinados com outras palavras e frases e para ter um significado. A gente já vai voltar a falar desses 6 características em um contexto específico, mas antes vamos falar um pouquinho da linguagem como sistema de comunicação. Baseado nessas 6 características que eu acabei, de mencionar, aquilo que eu vou falar agora parece ser óbvio, mas é importante a gente ressaltar, né. Então é o seguinte, qualquer sistema de comunicação pode ser dividido em 3 componentes, potenciais: sinais, estrutura e semiótica. No nível básico, todos os sistemas consistem em uma coleção de códigos ou sinais. Isso é um detalhe básico fundamental. Opcionalmente, alguns sistemas podem prescrever métodos ou regras para ordenar os sinais de maneira estruturada, certo? No entanto, todos os sistemas incluem uma maneira convencionalmente estabelecida, né, pela um acordo, de interpretação dessa coleção de códigos, ou seja, uma semiótica. A semiótica para esses sinais que foram acordados pela comunidade de usuários, assim, o exemplo do gato que eu dei anteriormente, né. Em relação à linguagem, a linguística formal, ou a ciência da linguagem, já há bastante tempo divide esse sistema de comunicação em 3 componentes semelhantes: a coleção de sinais, ou seja, as línguas faladas ou sinalizadas, elas utilizam conjuntos específicos de sons da fala, sinais áudio, vocais ou gestos, manuais, que são estudados, e a gente chama isso de fonética ou fonologia, no caso dos sons, mas a gente aplica, claro que com para as línguas de sinais também. Depois tem as regras de estruturação. Todas as línguas empregam um sistema de regras, né, para combinar e ordenar os sinais. Isso é a diferença das como as palavras, as frases são estruturadas, que é o estudo da morfologia e da sintaxe. A morfologia ordena morfemas, partes pequenas para formar significados, enquanto a sintaxe ordena as palavras para formar enunciados. E por terceiro, a gente tem o primeiro até agora, a fonética ou fonologia, a segunda, a morfologia e a sintaxe, e a terceira, que é a convenção de interpretação. Existem maneiras convencionalmente estabelecidas de interpretar, os padrões de palavras e frases dentro de uma comunidade de usuários, de qualquer linguagem, certo? Esse estudo dos significados é a semântica, e como eles são usados dentro de determinados contextos é a pragmática. Então, os 3 componentes, fundamentais para a linguística são a fonética e a fonologia, a morfologia e a sintaxe, e a semântica e pragmática, que correspondem àqueles 3 componentes que eu mencionei anteriormente do sistema de comunicação, né. Os sinais, as regras e a semiótica.
Agora, como é que a gente relaciona, né, que tipo de relação existe entre esses componentes da linguagem e a cognição humana? Em 2007, o biólogo evolucionista William Fitch ele publicou um artigo sobre a evolução da linguagem, aonde ele relaciona esses 3 componentes da linguagem com 3 capacidades cognitivas, subjacentes à faculdade linguística humana. Isso foi muito importante, porque ao estabelecer essa relação, o Fitch oferece uma visão sobre a natureza da linguagem como um sistema de comunicação exclusivamente humano, devido à complexidade cognitiva em cada um desses componentes, porque ele acha que esses componentes e essa relação cognitiva não está presente na comunicação dos animais. Uma delas é a imitação de sinais. As línguas naturais têm um estoque muito maiores de sinais do que aparentemente a comunicação dos animais. Tradicionalmente, o número de padrões de consoantes e vogais nas línguas faladas, em comparação com outros sistemas de comunicação animal, é maior. A gente vai ver depois, mais para frente, que o aparelho fonador, por exemplo, do chimpanzé e do ancestral comum que nós temos com o chimpanzé, provavelmente não permitia que eles produzissem uma quantidade de consoantes e de vogais tão grandes como a gente é capaz de produzir. Então o que que o Fitch diz, né, os humanos têm uma capacidade cognitiva para uma imitação complexa e estruturada. O que é essencial para a comunidade de usuários da linguagem é construir um léxico amplo, né, ter vários sinais e mutuamente acordados, ou seja, que todo mundo relaciona, que a comunidade, né, acorda e relaciona esses sinais com o mesmo significado. Essa capacidade está associada ao estoque de sinais em fonética e fonologia. A segunda é a geração e o mapeamento de estruturas. As línguas naturais, elas utilizam sistemas de regras complexas com alto poder computacional. E essas regras, elas governam padrões combinatórios e hierárquicos desses sinais. Né? E o que que Fitch diz com relação a isso? Os humanos possuem uma capacidade cognitiva para processar, né, fazer o parsing dessas regras que são computacionalmente sofisticadas. Em particular, aquelas responsáveis pela chamada recursividade da sintaxe. Essa capacidade está relacionada a regras de estruturação na morfologia e na sintaxe. Mais para frente a gente vai falar sobre recursividade, é uma questão fundamental no debate, linguístico. E depois vem o chamado impulso semiótico. Como as línguas naturais apresentam sistemas semióticos complexos, como a gente viu anteriormente, nos quais os significados dos sinais, né, linguísticos, seja ele falado ou sinalizado, eles dependem e são afetados pelo contexto nos quais eles são usados. A linguagem humana contrasta, com os sistemas de comunicação animal por ser um sistema, intencional e dedicado à expressão de comunicação de ideias. Por exemplo, tem um tipo de macaco, né, os macacos vervês, que produzem chamados, assim, alertas instintivamente ao perceber predadores. Enquanto os usuários da linguagem humana falam ou sinalizam com plena intenção, e não por estímulos e não dependem de estímulos externos para produzir algum tipo de chamado, né. E o que que o Fitch diz com relação a isso? Os humanos possuem uma apreciação cognitiva de uma teoria da mente, o que significa que os usuários da linguagem compreendem qualquer conversa, de 2 ou mais mentes distintas, ou seja, que não a mente da pessoa que está ouvindo a conversa. Assim, eles utilizam a linguagem de maneira intencional para criar ou alterar, pensamentos na mente dos outros usuários da linguagem que está sendo usada, né. Essa capacidade está ligada às convenções de interpretação na semântica e na pragmática. Então veja que todos aqueles componentes, e depois visto como componentes linguísticos, e agora com esses componentes, ou essas capacidades cognitivas, tem uma relação que é fácil da gente perceber, né. A análise do Fitch, sobre a faculdade, linguística humana, ela ajuda a gente a entender as capacidades cognitivas
que são exclusivamente humanas e subjazem à linguagem. No entanto, para a gente explicar como esses componentes se integram, né, para formar a linguagem na prática, como um fenômeno, assim, empírico, vamos dizer, é importante a gente ter uma abordagem que chama dual, né, que combina tanto a análise das características quanto a análise dos componentes, e eu vou falar um pouquinho disso, agora. Mas antes, talvez, vale a pena a gente fazer um resumo daquilo que a gente viu até aqui. Então, o que que a gente viu até aqui? A gente falou de 6 características centrais da linguagem que parecem distinguir a linguagem humana daquela dos animais como um sistema de comunicação. A arbitrariedade, a discretização, o deslocamento, a produtividade, a transmissão cultural e a dualidade, de padronização. Aí depois a gente falou de 3 componentes principais da linguagem, é um conjunto de sinais, um conjunto de regras para estruturar esses sinais e as interpretações que são acordadas coletivamente para interpretar esses sinais. Então agora a gente vai ver, um possível modo de combinar tudo isso, tentando relacionar as perspectivas que existem para explicar como a estrutura dos componentes da linguagem dá origem a essas características percebidas.